O governo também quer criar um discurso para dizer que Rodrigo Janot persegue Temer. Nós começamos a semana discutindo política aqui no Conexão RS com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Vives. É a primeira. É a primeira. É a primeira, né? O governo está fazendo um corpo a corpo dos brabos com os deputados para tentar garantir a maioria absoluta no plenário da Câmara para a rejeição da denúncia contra Temer. Vai funcionar? A gente está tão afastado ainda das eleições que era o principal medo do Temer, era essa proximidade com o pleito, né, claro, nas eleições de 2018. Será que ele vai conseguir? Eu entendo que são duas corridas simultâneas. Uma é o mandato de Janot, que se encerra em setembro de 17, o período dele à frente da PGR, e nesse intervalo eu teria ainda duas denúncias para enviar. Mas se o Planalto conseguir uma vitória cachapante em plenário, derrubando a primeira denúncia, que tudo indica que vai acontecer, seria uma espécie, aí é por ilação, está na moda, né? De desencorajar Rodrigo Janot a fazer as outras duas denúncias. Até por isso também o procurador falou, eu não tenho pressa nenhuma em antecipar uma pauta de denúncias. Seria, se eu não me equivoco, uma de obstrução à justiça e a segunda é ainda mais grave de formação de quadrilha. Pelo menos a segunda seria mais grave ainda, o que está por vir? O que eu vi até agora, Bives, e também a fonte secundária, a gente pega de mídia em escala nacional, é que a segunda denúncia seria mais complicada, porque a primeira seria ele escutar os relatos de Joesley Batista, que haveria comprado um procurador, um juiz, e ele não negou isso no debate, na conversa com o Joesley, digamos, às 11 da noite, no Jaburu, Joesley se apresentando com o nome falso e fora da agenda. Porão, o mais antirrepublicano possível. Sim. E tampouco ele fez a denúncia para a PGR imediatamente. Olha, escutei este relato e Joesley Batista confessou a compra de um procurador e um juiz. Isso seria obstrução. A formação de quadrilha, se eu não me equivoco, vem que vem. Porque seria também uma espécie de alegação de conluio a partir da conversa, da evidência da conversa, entre ele, Michel Temer, Joesley Batista e os seus intermediários. Sim. Um que foi preso e já está solto, está em domiciliar, se não me equivoco, o Rodrigo Rocha Loures, e os demais. E isso daí vai dar uma repercussão absurda. Agora, que o governo tenha a base, não digo controlado, mas tenha a base com algum tipo de coordenação, e essa coordenação tem um preço, é literal que eu estou falando, isso é fato, sem inequívoco. Bom, para a defesa de Temer, um discurso de que o presidente está sendo perseguido pelo procurador, que está sendo difundido a perseguição ao presidente. Isso a gente viu, essa questão da perseguição e da mistura entre o judiciário e as questões políticas mesmo, ou até alinhamentos ideológicos. A gente vê isso na questão do Moro, a gente vê isso com o Janot. Né? É um discurso que está sendo usado na hora de se definir e cada vez mais fica turva essa relação do que é técnico, do que é político, do que é ideológico. Pelo menos para mim, me parece. Não, com certeza. Eu diria, para começar assim, a gente pode fazer essa reflexão. Do ponto de vista das RI, o que eu estou vendo é lawfare, é emprego da lei para fins políticos. Isso está evidente. Agora, o tipo de perseguição que o Rodrigo Janot faz a Michel Temer, ou estaria fazendo, segundo o Planalto, seria mais ou menos o seguinte: Temer seria um alvo escolhido, e esse alvo escolhido passou por uma preparação de testemunha, que é Joesley Batista, que é um réu, confesso, que fez uma acordo de delação premiada. Seria essa a dimensão. Já do ex-presidente Lula, não. Existe um conjunto de ilações e nenhuma comprovação probatória, não há, material não há, o apartamento não é dele. Nada está no seu nome. E aí o conjunto da narrativa estaria levando, no caso, a condenação em primeira instância. No meu entendimento, a gente tem uma mescla dos dois. Existe uma vontade política do Procurador-Geral de ir atrás das relações entre o Planalto ou o Jaburu e o empresariado brasileiro. E existe também, na primeira instância de Curitiba, uma vontade política de avaliar todo o modelo econômico de crescimento do período Lula-Dilma como um ato criminoso. No meu entendimento, isso é um grande equívoco. Eu diria que hoje Rodrigo Janot estaria tentando fazer justiça, talvez por caminhos muito, como é que pode dizer, muito discricionários.
Seria esse o caminho. Agora, que todo esse enredo é uma enorme de uma fraude, o presidente da República disse em rede nacional, em entrevista a Bandeirantes, comprovando aquilo que Eduardo Cunha já teria dito na TV Cultura, que o impeachment só andou porque o acórdão com o Planalto não foi feito. Isso é um negócio absurdo. É uma confissão em rede nacional. O presidente da República é professor de Direito Constitucional e procurador do Estado de São Paulo. Foi secretário de Segurança 2 vezes. Sim. É esse tipo de... não é nem contradição, é esse tipo de escancaramento das relações políticas, modelo fábrica de salsicha, aquela que você vê fazendo, nunca mais vai querer se aproximar, que talvez esteja deixando o Brasil hoje de cabelo em pé. O famoso toma lá da cá aqui no Brasil parece uma lei institucionalizada há muito tempo. Né? Sim. Gente, você me dá, eu te entrego. Não me deu, eu não devolvo. Vamos tentar recordar? Aquele 1 ano a mais para Sarney na Constituinte, isso foi em 88. As supostas compras, não tem comprovação final, da emenda da reeleição em 97. A moeda de troca de licenças e outorgas de rádio e TV, que ela, inclusive a lei proíbe. E toda a composição de maioria que atravessou o período Lula e Dilma, e no momento que não teve essa composição de maioria, a base se rebela. O que é a rebelião da base? Uma rebelião mercenária? No meu entendimento é isso. Sim. Porque esta mesma legislatura que aprovou o impeachment sem causa jurídica, um negócio absurdo, isso é uma manobra parlamentarista, foi a que elegeu Eduardo Cunha e deixou Cunha pendurado na forca. É a mesma legislatura, é a mesma base que compõe a maioria do Planalto / Jaburu. Bom, você aí de casa, você concorda, você discorda com as nossas análises aqui, com a nossa conversa? É importante dizer que aqui temos opiniões e eu gosto muito da presença do Bruno porque ele sempre marca a sua opinião, o que pensa, o que acha, e você tem a oportunidade também de se manifestar aqui no programa. Apesar da gente concordar ou discordar de vez em quando, o importante é que você participe. Então, 99588-2374. Vou repetir, 99588-2374, para você mandar a sua opinião ou até mesmo a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso convidado especial, Bruno Lima Rocha. E aqui a gente estabelece o diálogo. O fundamental, a riqueza está no diálogo. O Maurício de Porto Alegre. Por que esse governo compra os votos e o povo não se revolta? Todo mundo sabe que o Temer é um picareta, só aqui no Brasil que chamamos isso de política, diz o Maurício, lá de Porto Alegre. Eu discordo parcialmente do Maurício. Vamos lá, se eu não estivesse ao vivo no ar, talvez caracterizaria o presidente Temer de modo assemelhado. Mas no ar ao vivo eu diria que é um presidente contestado. Sim. A revolta da população se dá na negação do seu governo. Vamos ver a aprovação do governo Temer, daqui a pouco vai chegar no consenso, como Sarney, todos detestam. Mas alguns questionam, por que não ouvimos panelas? Tá, peraí, vou chegar lá. Vamos lá. A outra dimensão é como tu canaliza a rejeição ao presidente da República. Esse instrumento de canalização da revolta ou da contestação não está sendo feito agora. A questão das panelas, a questão da nova direita, eu acho que tem muito mais a ver com a ação da força-tarefa da Lava Jato, a mídia, quando eu falo mídia, não é a Ubra TV, a mídia em escala nacional, que tem uma linha editorial muito firme, empurrando para a derrubada de Dilma e tinha uma dimensão substantiva atrás. Qual é essa dimensão substantiva? É toda a agenda da Fiesp, é a agenda de regressão de direitos, é uma agenda internacional que o Brasil ressubordina ao Ocidente, seja Estados Unidos, seja Europa Ocidental. E essa dimensão estava toda atravessada ideologicamente quem estava batendo panela, ou quem estava indo para a rua com a camisa da CBF, ou estava atrás do pato amarelo da Fiesp. Isso não tem hoje, até porque ao derrubar a presidenta Dilma e entrar nessa serra da Lava Jato, a gente tem que falar o que é. Uma parte da esquerda e da centro-esquerda não é que perdeu a moral política, perdeu a capacidade de convocatória. Porque vinha de um longo marasmo de 10, 11, 12 anos, fazendo uma pequena oposição à esquerda que não estava fechado com o governo, agora quase que administrando o conflito social com a governabilidade. Que significa fazer o pacto com a maioria no parlamento, que significa eleger e reeleger Michel Temer como vice. É muito difícil. Vamos lembrar, Temer foi eleito e reeleito com Dilma. Logo, ele foi eleito e reeleito para cumprir um programa que nem de longe é esse que ele está fazendo agora. Também tem um pouco disso. Ah, mas a presidenta Dilma não fez esse programa. Vamos supor que Dilma fizesse o programa que prometeu em campanha de 2014, talvez hoje a situação fosse diferente. Eu queria uma análise tua, isso nem está na pauta aqui, mas ouvindo agora a tua análise sobre a esquerda, especificamente alguns partidos de esquerda que se rebelaram contra Dilma naquele momento, né, do impeachment, lideranças da esquerda, né, apoiaram o processo, pelo menos, ou legitimaram, de certa forma. Isso tem muito mais a ver com essa união entre PT e PMDB que incomodou a esquerda,
né, traindo princípios ou coisas do tipo, ou foi um momento de oportuno em que uma nova esquerda tentou se projetar, no sentido, olha, se o PT não é mais a esquerda, nós vamos nos lançar como esquerda e o governo Dilma não tem mais legitimidade, vamos começar do zero. Calma, de repente, Bibas, eu me expressei mal. Sim. Eu não lembro uma agrupação de esquerda ou partido político que no seu diretório nacional ou na sua coordenação nacional tenha apoiado o impeachment. Sim. Não me recordo de uma sequer. Pequenos grupos, lideranças isoladas, grupos... Luciano Genro, talvez? Sim, mas o pessoal não apoiou. A direção nacional do pessoal... Então foram grupos, ou lideranças. Isso. Grupo de intelectuais universitários. Agora, o conjunto... Quando eu falo esquerda, quem não estava no bloco de governo, estava a esquerda do lulismo, tá? A esquerda no Brasil diminuiu muito. Então, as esquerdas políticas, eleitorais ou não, as esquerdas sociais, eleitorais, que não jogam no eleitoral, estavam, diria, uma espécie tipo... Tá, apesar do governo Dilma, a gente é contra o impeachment, porque entende que o impeachment, além de ser um golpe parlamentar, é uma regressão de direitos que vem por aí, não deu outra. Algumas lideranças se puseram a favor do impeachment ou engajaram nessa onda de a Lava Jato vai limpar o país, mas eu não lembro de nenhuma executiva nacional ter feito isso. Sim. Seria, no meu caso, a palavra da moda também seria leviano eu falar assim em TV aberta. Não me recordo agora, disso. foram pontuais. Quando, isso. Quando a gente vê a esquerda, alguns, claro. Mas não oficialmente o A grande rebelião da base do PT foi em 2003, quando deu o encontro de Lusiânia, uma aproximação entre PSTU, que veio a ser o PSOL, e se formou o PSOL na sequência. Bom, voltando para a questão agora de Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em um evento nos Estados Unidos que os executivos da JBS afirmaram que a imunidade total era necessária para as delações em função das pessoas que estariam envolvidas, né, da sua própria segurança. Dá para manter a sustentação do governo Temer de que é uma perseguição ou até mesmo uma quadrilha criminosa? Olha... É complicado afirmar isso, mas quando dizem, olha, estou temendo pela minha vida. Não, eu entendo. Vamos pensar do ponto de vista das relações de poder, tá? Possivelmente o Wesley Batista, se tivesse o seu patrimônio todo sob controle, poderia contratar uma segurança privada de primeiríssimo nível. Então, tecnicamente, ele poderia contratar, por exemplo, uma empresa israelense. Sim. Sofreria nenhum arranhão. Seria impossível. Quase ex-agentes do Mossad. Né? O Israel tem como seu item de exportação a pauta de segurança e agência de produtos sensíveis, como vigilância eletrônica, segurança física, etc. Então, no limite, a JBS teria uma empresa israelense para defendê-lo. O que eu vejo é que foi um grande acordo. Olha, o presidente da República tem relações pouco republicanas comigo, ele e o Wesley falando. Logo, para garantir o meu patrimônio, para garantir o controle do grupo, mesmo arriscando internacionalizar o grupo, que eu acho que é o maior perigo de todos, que a gente pode perder a receita da JBS Brasil virar uma empresa estadunidense, eu acho que está acontecendo, vale o alvo. Então, também foi uma situação bastante arriscada para o Wesley Batista fazer isso. Era tudo ou nada, porque ele viu o que aconteceu com as empreiteiras, ficaram 3 anos e meio, 4 anos fechar contrato, e poderia ver o patrimônio definhar. No meu entendimento, foi um acordo equivocado. Jamais poderia aceitar a alienação de um grupo econômico que cresceu em cima do BNDES, como todo grupo econômico faz em qualquer país do mundo, cresce em cima do seu tesouro, do seu banco de fomento, e arriscar alienar esse grupo econômico para ser internacionalizado. O Brasil teve vários exemplos disso, basta pesquisar as decisões do CAD, o que veio a ser a internacionalização de grupos econômicos supostamente nacionais. Agora, isto é uma coisa, vamos futebolizar uma coisa é uma coisa. A outra coisa que é outra coisa é a relação Temer-Joesley, ou a relação Palácio do Planalto, Palácio do Jaburu e os grupos de apoio. Também são pouco republicanos. Seria possível atingir Temer sem fazer esse acordo? Em princípio, parece que não. Eu, Bruno, faria? Jamais o faria. Muitos justificam de que essas delações foram necessárias para se chegar em algum lugar. Talvez não fossem... Sim, né? É que é uma escolha de Sofia, né? Cada escolha é uma renúncia. O que tu vai renunciar? O maior grupo de produção de proteína animal do mundo? Ou atingir como alvo o presidente da República que está incorrendo em ações pouco republicanas? Para o jogo da PGR, para a função da PGR, de repente o mais importante era atingir o alvo. Mas eu jamais vou concordar que a gente perca um patrimônio dessa envergadura financiado com o nosso imposto. Seja jamais. Bom, temos aqui a Adriana, da Cidade de Baixo. Seja bem-vinda, Adriana. Não existe nova esquerda. Existem as velhas raposas da velha esquerda fazendo a cabeça dos mais jovens guiados hoje. Fora Lula, Dilma, Temer, Maia, Aécio e todos mais. O STF é formado em 95% de marginais defendendo marginais. Tiramos Dilma, vamos tirar todos, um a um. O povo vai tomar a casa do povo,
Essa é a opinião e a esperança da Não, Adriana. peraí, olha o hashtag em cima aí. Intervenção constitucional já, hashtag. Tá, é o tipo de viúva da ditadura militar, eu me recuso a comentar sobre isso. Sincero, honestamente, isso aí é pedir para levar um processo, ou essa senhora, essa moça, se botar o CPF dela, o que ela falou agora, os ministros do Supremo podem processá-la também. Sim. Eu jamais vou... então tu concorda com a decisão do Supremo? Não, a maioria eu não concordo. São marginais? Longe disso. O que falaria o conceito político? É um estamento togado. Sim. Tem a defesa do próprio interesse, tem um super salário, tem todo um código próprio. Agora, marginal, eu não vou falar se TV aberta, não é uma situação absurda. Isso. Bom, essas são as opiniões do nosso Não, beleza, só estou comentando. Agora, tu viu a motivação claro, Não, sem Mas dúvida. tu reparou a motivação de fundo. Sem dúvida. Qual que era? Uma intervenção militar constitucional. Sim. Vamos brincar de Maquiavel? As Forças Armadas... Há ali uma descrença total em todas as instituições. Sim, mas o que isso leva? Isso leva à aventura uma aventura da direita. Não existe... Mas assim, vai ser uma classificação política. Ó, o que ela está falando? Por que ela fala não existe esquerda? Que tem uma tese da direita brasileira que a esquerda fez o monopólio da moralidade durante muito tempo. É verdade, isso aí caiu por terra, é verdade também. Essa centro-esquerda eleitoral jogou por terra um patrimônio ético coletivo de 40, 50 anos de luta desde que a ditadura foi implantada. Agora, sinceramente, honestamente, o que o povo brasileiro mais defenderia? Uma intervenção de forças semiprofissionais, como são as Forças Armadas Brasileiras, né? Os conscritos não são profissionais, sargento para cima pago com o Tesouro Nacional. Na política interna, ou a defesa de nossas fronteiras contra uma hipótese de internacionalização da Amazônia, presença da Marinha dos Estados Unidos no Atlântico Sul, o escudo do Atlântico Sul que é anglo-estadunidense. Todo o território brasileiro está rodeado de bases dos Estados Unidos, ninguém sabe disso. A função das Forças Armadas, em tese, é para defender nosso território e não para se intrometer na política profissional. Bom, é importante dizer isso, como eu disse, né? A gente tem aqui a opinião do Bruno, sempre marcando forte a sua opinião, por isso é sempre convidado, né? É um convidado muito especial e você também é um convidado especial, 99588-2374. A gente filtra, deixa passar praticamente todas as ideologias, menos ofensas. Eu convido qualquer pessoa que pense como isso a conversar com o oficial da Ativa, que ele vai dizer. Da Ativa, tá? Vamos seguir com nossa conversa aqui. Você vai mandando opinião, 99588-2374. E aí vamos à descrença de muitos brasileiros. Isso é um fato, isso né? É fato. Não só a Adriana, muitos brasileiros não acreditam no Legislativo, também já não estão acreditando no Judiciário, muito menos no Poder Executivo. No Legislativo, é possível, o governo conta com possíveis traições, entre aspas, de deputados às suas diretrizes ou que foi determinado pelos seus partidos. Sim. Né? E fecharem questão em favor de Temer. Mas eu fico pensando, se no momento uma rejeição tão grande de um presidente, se não seria mais óbvio para quem pensa em uma reeleição, por exemplo, surfar na maré contrária. Sim. E, né, junto com os partidos e acabar com Temer. Por um lado, sim. Agora, por outro, como tu falaste antes, né, teria que ter uma comoção midiático-política como foi 2016, uma comoção, porque o Brasil, ele é engraçado, ele é tragicômico, né? A elite brasileira, quando eu falo elite, assim, aqueles que têm mandato político, sim, não tem nenhum pudor em ver um país que fecha 60 mil mortes violentas por ano, tá? Mas morrem de medo quando vem uma classe média organizada na rua, porque relembra 64, parece estar atingindo a própria base. Então, se tivesse uma indignação, não digo popular, porque não tem uma indignação dos estamentos das classes médias para cima, talvez o Congresso se apavorasse. Agora, não está tão fácil assim para o Planalto, não. Vamos fazer conta? Quanto foi na CCJ? 45-20? Sim. Mais uma de abstenção, não foi isso? Isso, foi uma abstenção. Então, mas em tese, segundo o relator, Sérgio Sveiter, o Planalto não trocou 23 membros da CCJ ao longo de todo o processo, do envio da denúncia até a votação final? Então, não está tão fácil, né? Sim. Então, em tese, teve que trocar metade dos postos de votação para chegar no final da CCJ. O que eu tenho certeza absoluta? Que esse voto está custando uma aliança muito, muito, muito cara para o Planalto. Não estou dizendo que está incorrendo em crime, está longe disso. Eu não entendo legalmente crime nenhum. Sim. Mas dentro das regras do jogo, está esticando a corda ao máximo. Postos comissionados, emendas, tá? Tudo que a lei permite, o governo está jogando para garantir a maioria. Para deixar claro na tua projeção, vamos dizer assim, a oposição reconhece que ainda não tem os 342 votos. Né? É muito voto. A denúncia deve ser rejeitada, na tua expectativa? Pelo menos a própria... Eles esperam ampliar, a oposição espera ampliar com algumas dissidências aí. Eu te colocaria o seguinte, Vives, eu entendo que... Ou vamos corroborar a tese do procurador-geral Rodrigo Janot, tá? Em tese, a primeira denúncia, sim. Será que na terceira chega? Pois é. Com os grupos de mídia em nível nacional não concordando,
Com a emissora líder empurrando para o impeachment? Não sei. Maurício da Restinga, o que fazer para moralizar o Brasil? Difícil responder isso em 2 minutos, tu consegue? Moralizar o Brasil? Primeiro passo seria tirar a pauta moral da política. Uma vez eu quase me compliquei, me perguntaram assim, a grande missão de José Sarney é a ética no Senado? Eu falei, estava em rede, tá? Não, o Senado é extremamente ético. Como assim, professor? O ethos do Senado corresponde a seus líderes. Eu vou parar por aí, não vou explicar direito. Então, vamos definir o que a gente entende por política moralmente válida para poder avançar. Agora, quando a pauta da política é substituída por moral, bons costumes, uma defesa quase que de moral conservadora, por mais que seja arraigada na pobreza brasileira, acabou o debate político. Não tem como avançar nesse sentido. Não tem como. Não dá para avançar? Não. Veja o que aconteceu na Itália. Até o procurador-chefe da Operação Mãos Limpas, Antônio Di Pietro, fundou um partido político e desistiu. Não tem o que fazer. Política é política, moral e bons costumes é outra coisa, educação moral e cívica da época da ditadura é outra coisa. Não tem como misturar. Porque gente do bem, esse conceito pode variar de pessoa para pessoa. Gente de bem, na América Latina, eram senhores de engenho. Pois é. Bom, ficou aqui faltando. Olha que nós tivemos 20 minutos de conversa. A delação do Palocci. Meu Deus. Né? E a influência, né? A TV Record, né? Que vinculou ontem uma reportagem que a delação de Palocci seria prestes a ser concluída. Né? E conta com o anexo relacionado a questões fiscais envolvendo a Globo. Isso. Né? Agora a gente já tem a briga entre as instituições da mídia. Né? A gente viu a matéria, né? Entre os entes midiáticos. Bom, tem tanta coisa para a gente falar, vai ficar para o nosso próximo encontro, mas hoje o papo já está de bom tamanho e você segue o debate. O importante é isso, que você continue falando de política, não tenha ódio de política. A gente precisa continuar conversando sobre política, especificamente. Isso. Bruno, seja sempre bem-vindo, professor. Tá bom, obrigado, Bibi, obrigado a todo mundo e espero ter contribuído para, pelo menos, discutir um pouco mais de conceito e ideias guia da política brasileira, para ir além do senso comum. Perfeito.